Se hoje o seu corpo está cansado, mas a sua mente continua acesa, este momento foi feito para você. Talvez o dia tenha terminado, mas por dentro ainda exista barulho, excesso de pensamentos, peso emocional, preocupações que insistem em continuar girando, mesmo quando tudo ao redor já pede silêncio. E não há nada de errado com você por sentir isso. Muitas vezes, o corpo só precisa de um espaço seguro para entender que já pode relaxar. Esta noite, esse espaço começa aqui. Aos poucos, sem pressa, sem exigência, sem a obrigação de adormecer imediatamente, apenas permitindo que cada palavra toque você com suavidade. E se este conteúdo fizer sentido para o seu coração, você pode curtir este vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal, porque assim você também fortalece este lugar de paz que acolhe tantas pessoas noite após noite. Agora, deixe que tudo fique mais calmo dentro e fora de você. A tela vai escurecendo suavemente para ajudar sua mente a se recolher, para que nada distraia seu descanso e para que a sua atenção possa repousar apenas nesta voz e nessa sensação de segurança. Mesmo que você adormeça em algum momento, tudo continua agindo. Mesmo que você não perceba conscientemente cada frase, seu corpo escuta, sua mente absorve e o seu interior entende que esta noite não precisa ser de luta, mas de entrega. Você chegou ao lugar certo para desacelerar, soltar o peso do dia e permitir que o sono venha de forma profunda, estável e restauradora. Aqui não há cobrança, há apenas acolhimento, presença e o convite gentil para que você se permita descansar de verdade. Nesta noite, este áudio foi criado para conduzir você a um sono profundo, contínuo e restaurador, daquele tipo de descanso que não apenas faz o corpo parar, mas realmente recompõe por dentro, como se cada parte cansada de você encontrasse novamente o seu lugar. Este momento serve para desacelerar o excesso de pensamentos, aliviar a tensão acumulada ao longo do dia, diminuir o estado de alerta que muitas vezes permanece no corpo, mesmo depois que a noite chega, e ajudar você a atravessar com suavidade a passagem entre o cansaço e o verdadeiro repouso. Não se trata apenas de dormir por algumas horas. Trata-se de permitir que o seu organismo compreenda que esta noite pode ser segura, estável e profundamente reparadora. Talvez você já tenha vivido noites em que o corpo estava deitado, mas por dentro parecia haver uma vigília constante. Os olhos fechados, mas a mente acesa. O travesseiro recebendo a cabeça, mas o coração ainda carregando pendências, ruídos, memórias, preocupações e antecipações. Quando isso acontece, o descanso não se aprofunda com facilidade, porque uma parte de você continua em prontidão, como se ainda fosse necessário resolver tudo antes de repousar. Por isso, a intenção desta meditação não é forçar o sono, nem convencer sua mente à base de esforço. A intenção é muito mais gentil e muito mais eficaz. É ajudar você a soltar o dia, diminuir a velocidade interna e criar as condições para que o sono surja como uma consequência natural de um corpo que voltou a se sentir seguro. Ao longo desta experiência, você será conduzido a sair do excesso de atividade mental e a retornar ao corpo, à respiração, ao peso da sua presença sobre a cama, a sensação de que agora já não é preciso se defender de nada. Este áudio serve para ajudar sua mente a entender que a noite não é um campo de batalha, mas um espaço de restauração.
Serve para lembrar ao seu sistema interno que descansar não é perder o controle. Descansar é permitir que a vida reorganize, repare, fortaleça e devolva equilíbrio ao que foi exigido demais. Enquanto você ouve, tudo vai sendo desacelerado por dentro. A musculatura vai recebendo permissão para soltar o que estava preso. A respiração vai ganhando profundidade. O coração vai sentindo menos urgência. Os pensamentos vão deixando de comandar a experiência. E pouco a pouco, o sono deixa de ser algo distante e volta a ser um caminho natural. Esta noite, o propósito é simples e profundo ao mesmo tempo. Você será conduzido a um descanso que se prolonga, que permanece, que atravessa a madrugada com mais estabilidade, para que o seu despertar seja diferente. Um despertar mais leve, mais limpo, mais inteiro, mais renovado, porque há uma diferença muito grande entre apenas fechar os olhos e realmente repousar. Há uma diferença entre passar a noite em tensão e ser sustentado por uma sensação contínua de entrega. Esta meditação existe para favorecer esse tipo de descanso que alcança as camadas mais fundas do seu ser, aquelas que o cansaço diário toca, mas que raramente recebem atenção suficiente. Talvez hoje você tenha chegado aqui esgotado, talvez emocionalmente drenado, talvez com a mente carregada, talvez sentindo que dorme, mas não desperta bem. Talvez o seu corpo esteja pedindo pausa há dias, e a sua alma também. Então receba esta noite como um ponto de cuidado, não como mais uma tentativa frustrada de adormecer, mas como um reencontro com o ritmo natural do descanso. Cada frase que você ouvir foi pensada para ajudar você a sair do excesso e entrar no repouso, para diminuir o ruído interno e devolver ao seu corpo a mensagem de que ele pode relaxar sem medo, para ensinar, com suavidade, que não é necessário continuar carregando o dia para dentro da noite. A intenção deste áudio também é fazer com que o seu sono se torne mais profundo ao longo das próximas horas, ajudando você a não permanecer tão facilmente na superfície do descanso. Muitas vezes, a pessoa até adormece, mas qualquer tensão interna a mantém em um estado frágil, leve, incompleto. Aqui o convite é outro. É descer. É afundar suavemente em uma paz mais densa, mais estável, mais contínua. É permitir que a mente solte o hábito de vigiar. É permitir que o corpo receba a experiência de repousar de verdade. É deixar que a noite não seja apenas uma interrupção do dia, mas uma fonte real de renovação. E enquanto você permanece aqui, sem pressa, sem expectativa rígida, alguma coisa importante já começa a acontecer. O simples fato de escutar estas palavras com intenção já inicia uma mudança de estado. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Não precisa controlar seu relaxamento. Não precisa provar nada. Só precisa permanecer e permitir. A intenção desta meditação é acompanhar você até um lugar interno em que descansar se torna novamente possível, natural e seguro. Um lugar em que o peso diminui, o corpo cede, a mente se aquieta e o sono passa a ser recebido como um presente que chega sem luta. Esta noite, você não está sendo chamado para pensar mais. Está sendo chamado para soltar mais, para confiar mais, para repousar mais profundamente, para deixar que seu corpo faça aquilo que sabe fazer quando finalmente encontra o ambiente interno adequado, desligar a tensão, reorganizar a energia, restaurar as forças e preparar um novo amanhecer com mais clareza, mais presença
e mais vitalidade. Permita que essa seja a intenção da sua noite. Dormir profundamente, permanecer em descanso, acordar renovado e deixar que, a partir de agora, cada etapa desta experiência conduza você com gentileza até esse estado. Agora permita que toda a sua atenção comece a descer da mente para o corpo. Não é preciso apagar pensamentos à força, nem tentar controlar o que está sentindo. Apenas faça um movimento gentil de retorno para si mesmo, como quem chega em casa depois de um longo dia e, ao fechar a porta, entende que já pode soltar o que estava sustentando. Sinta o apoio da cama sob você. Perceba que existe algo firme acolhendo o seu peso neste instante. Você não está suspenso, não está em esforço, não está precisando se manter alerta. Há uma superfície sustentando você. Há um lugar recebendo o seu corpo por inteiro. E só essa percepção já pode começar a enviar uma mensagem silenciosa de segurança para dentro de você. Sem pressa, acomode-se um pouco mais. Ajuste, mesmo que apenas internamente, a sensação de estar deitado. Repare se há alguma parte do corpo ainda tentando se manter ativa, contraída, vigilante. Talvez a mandíbula esteja um pouco tensa. Talvez os ombros ainda carreguem o dia. Talvez a testa esteja sustentando uma rigidez sutil. Talvez o ventre ainda esteja recolhido, como se não tivesse recebido permissão para relaxar completamente. Então, aos poucos, deixe cada uma dessas regiões ouvir a mesma mensagem. Agora você já pode soltar. Agora já não é preciso continuar resistindo. Agora o corpo pode começar a entender que a noite chegou também por dentro. Leve sua atenção para a mandíbula e permita que ela fique mais solta, mais macia, mais descansada. Afaste qualquer pressão desnecessária entre os dentes. Deixe a língua repousar sem esforço. Depois sinta os músculos ao redor dos olhos relaxando. A testa pode suavizar. O espaço entre as sobrancelhas pode se abrir. O couro cabeludo pode perder a tensão acumulada. Imagine que uma onda calma percorre a sua cabeça e desfaz os pequenos nós invisíveis deixados pelo excesso de atenção, preocupação e estímulo. Não é necessário fazer muito, apenas perceber e permitir. Agora observe os ombros. Muitas pessoas atravessam o dia inteiro carregando os ombros, como se ainda precisassem se proteger, responder, sustentar, aguentar. Mas esta noite, os ombros podem descer. Eles não precisam continuar erguidos. Eles não precisam continuar firmes. Deixe que afundem um pouco mais na cama. Permita que o peso que você vinha carregando se dissolva lentamente para baixo. Perceba os braços mais pesados, mais apoiados, mais entregues. As mãos podem descansar. Os dedos podem perder a prontidão. O peito pode receber um pouco mais de espaço. O coração pode sentir que não precisa correr. Então, volte-se para a respiração, não para mudá-la de forma brusca, mas para acompanhá-la e convidá-la a ficar um pouco mais profunda, um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila. Inspire pelo nariz com suavidade, sentindo o ar entrar sem pressa. Segure apenas o tempo natural de um instante calmo. Depois solte devagar, como quem libera não apenas o ar, mas também os excessos acumulados ao longo do dia. Inspire novamente, de modo confortável, sem exagero, e ao expirar, imagine que alguma parte do peso interno deixa o seu corpo. Faça isso mais uma vez. Inspirando, você acolhe calma. Expirando, você libera tensão. Inspirando,
você se aproxima do descanso. Expirando, você se afasta do ruído. Enquanto a respiração desacelera, perceba também o ritmo interno ficando menos agitado. A mente nem sempre se acalma primeiro. Muitas vezes, é o corpo que ensina a mente a desacelerar. E é isso que está acontecendo agora. Cada expiração mais longa vai sinalizando ao seu sistema que o momento de luta terminou. Cada músculo que se solta vai mostrando que você não precisa mais se defender de nada nesta noite. Cada ponto de contato entre o seu corpo e a cama vai confirmando que há apoio suficiente para descansar. Leve agora sua atenção ao pescoço e à nuca. Quantas vezes essas regiões guardam tensão sem que você perceba? Então deixe que a nuca amoleça. Deixe o pescoço repousar. Sinta a cabeça mais entregue ao travesseiro, como se não fosse mais necessário sustentar pensamentos, respostas ou preocupações. Como se tudo aquilo que ainda parecia pendente pudesse por algumas horas sair das suas mãos. Você não está abandonando sua vida, está apenas permitindo que a noite faça o trabalho silencioso de restaurar o que o dia exigiu demais. Desça agora para o peito e para o coração. Se houve ansiedade, cansaço emocional, aperto, exigência, excesso de sensações, permita que essa região receba mais espaço por dentro. Não é preciso resolver tudo agora. Não é preciso entender tudo agora. Não é preciso reorganizar toda a sua vida antes de dormir. Seu coração pode descansar mesmo sem todas as respostas. Seu peito pode expandir com mais suavidade. Seu interior pode respirar com mais liberdade. E a cada vez que você solta o ar, pode imaginar que libera uma camada de pressão que já não precisa carregar esta noite. Leve a atenção ao abdômen. Muitas vezes essa parte do corpo permanece contraída, como se ainda estivesse esperando impacto, cobrança ou urgência. Convide o ventre a amolecer. Deixe-o subir e descer com a respiração, sem rigidez, sem contenção. Há algo profundamente curativo quando o abdômen entende que pode relaxar. É como se o corpo inteiro recebesse uma nova permissão. A permissão para confiar. A permissão para descer do estado de alerta. A permissão para entrar na linguagem da noite, que não exige produção, resposta ou desempenho. A noite apenas acolhe, e o seu corpo pode começar a responder a esse acolhimento. Agora permita que essa sensação desça para a lombar, para os quadris, para as pernas. Sinta o peso da bacia sendo sustentado. Sinta as coxas mais soltas, os joelhos sem tensão, as panturrilhas menos alertas, os tornozelos relaxados, os pés descansando completamente. Imagine que todo o seu corpo está sendo lentamente envolvido por uma sensação de calor tranquilo ou por uma onda silenciosa de alívio, começando na cabeça e descendo até os pés, deixando por onde passa uma marca de suavidade, soltura e paz. Não há nada que você precise fazer além de permitir que essa sensação avance. Se algum pensamento surgir, não lute com ele. Apenas volte a sentir o corpo deitado. Volte a notar a respiração. Volte a perceber o peso agradável do relaxamento chegando devagar. O objetivo agora não é esvaziar a mente à força. É mostrar ao seu sistema que ele não precisa continuar acelerado. É ajudar seu corpo a entender que a cama não é apenas um lugar onde você deita. É um lugar onde você pode finalmente se entregar, onde a vigilância pode diminuir, onde a tensão pode perder espaço, onde o cansaço pode ser acolhido sem julgamento.
Cada respiração mais calma aprofunda esse processo. Cada região do corpo que se solta reforça essa mensagem. Você está seguro neste momento. Você pode relaxar neste momento. Você pode descansar nesta noite. Seu corpo está aprendendo, ou talvez reaprendendo, que repousar profundamente é possível. E quanto menos você tenta controlar, mais o relaxamento encontra espaço para acontecer. Quanto menos você luta contra o sono, mais o seu corpo reconhece o caminho natural de volta ao descanso. Permaneça assim por mais alguns instantes, sentindo o corpo inteiro mais pesado, mais presente, mais entregue. Como se a cama estivesse recebendo não apenas o seu peso físico, mas também o excesso de esforço que você carregou ao longo do dia. Como se cada expiração levasse embora um pouco mais da rigidez interna. Como se aos poucos você estivesse saindo do mundo da exigência e entrando no território silencioso do repouso verdadeiro. E enquanto isso acontece, sem barulho, sem pressa, seu corpo começa a compreender que esta noite pode ser diferente, mais funda, mais estável, mais restauradora. Agora, com o corpo mais entregue, permita que a mente também comece a desacelerar sem esforço. Não tente interromper seus pensamentos de forma brusca, porque quanto mais você luta contra eles, mais eles parecem pedir atenção. Em vez disso, apenas afaste-se um pouco da necessidade de acompanhar cada ideia, cada lembrança, cada preocupação que surge. Você não precisa entrar em tudo o que passa pela sua mente. Pode apenas deixar que os pensamentos existam ao longe, como sons que perdem força à medida que você se recolhe para dentro de si. O dia já terminou. As conversas já passaram. As exigências de hoje não precisam continuar ocupando a sua noite. Este é o momento de descer do excesso de atividade interna e retornar a um estado mais simples, mais quieto, mais profundo. Perceba que muitos pensamentos não surgem porque sejam urgentes de verdade, mas porque a mente se acostumou a permanecer acesa por tempo demais. Ela segue produzindo movimento mesmo quando o corpo já precisa de pausa. Ela continua revisando, antecipando, organizando, lembrando e tentando resolver, como se repousar significasse perder o controle. Mas agora, você pode oferecer à sua mente uma nova experiência. A experiência de não precisar vigiar tudo. A experiência de não precisar concluir nada antes de descansar. A experiência de permitir que o silêncio se torne mais importante do que a repetição interna. Não há nada que precise ser decidido nesta noite. Não há nada que precise ser carregado agora. Sua única tarefa, se é que existe alguma, é continuar cedendo suavemente ao descanso. Imagine que existe uma escada interna conduzindo você para um lugar de calma cada vez mais profunda. Não uma escada física, mas uma sensação de descida, como se a cada respiração você fosse se afastando um pouco mais da superfície agitada da mente e entrando em um espaço interno mais silencioso. E para acompanhar essa sensação, você pode apenas permitir que uma contagem interna aconteça devagar, sem esforço, como quem se deixa levar. 10. O dia começa a se afastar. 9. Os ruídos mentais perdem intensidade. 8. O corpo permanece apoiado e seguro. 7. Os pensamentos já não precisam ser seguidos. 6. A mente deixa de correr e começa a flutuar mais devagar. 5. Tudo dentro de você entende que este é um momento de repouso. 4.
Você se afasta da pressa. 3. Você se aproxima do silêncio. 2. Seu interior fica mais sereno. 1. Você desce para um lugar de quietude onde nada precisa ser forçado. E mesmo que algum pensamento ainda apareça, isso não impede o relaxamento. Pensar não é um problema. O problema seria se prender a cada pensamento como se ele pedisse uma resposta imediata. Mas você já não precisa fazer isso. Pode observar uma ideia surgir e deixar que ela passe. Pode notar uma lembrança aparecer e permitir que ela siga o seu caminho. Pode sentir uma preocupação tocar a superfície da mente e, ainda assim, escolher continuar repousando. Imagine seus pensamentos como folhas leves sendo levadas por um rio calmo durante a noite. Você não precisa segurá-las, não precisa puxá-las de volta, não precisa analisá-las. Basta deixar que a corrente as conduza para longe, enquanto você permanece seguro na margem do descanso. A cada respiração, sua mente compreende um pouco mais que não há ameaça neste instante. E quando não há ameaça, não há motivo para permanecer em estado de alerta. Quando não há urgência real, o pensamento pode perder velocidade. Quando o corpo se sente amparado, a mente também começa a ceder. Você não precisa esvaziar totalmente a cabeça para dormir. Precisa apenas diminuir a identificação com tudo o que está passando por ela. Precisa lembrar que pensamentos são movimentos, e movimentos podem desacelerar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O ritmo interno já não é o mesmo de alguns minutos atrás. Há menos tensão na forma como você pensa. Há menos impulso para correr atrás das ideias. Há mais espaço entre um pensamento e outro. Há mais silêncio surgindo por dentro. Agora imagine que sobre a sua mente desce um véu suave de tranquilidade. Como uma noite serena cobrindo lentamente uma paisagem que antes estava agitada. Não há brusquidão nessa mudança. Não há corte repentino. Apenas uma redução gradual da intensidade. O céu interno vai escurecendo de forma tranquila, acolhedora, segura. E à medida que isso acontece, as imagens do dia, os diálogos, as pendências e os excessos mentais vão ficando mais distantes, menos nítidos, menos importantes. A noite não exige que você resolva tudo. A noite convida você a soltar tudo o que puder por agora. E aquilo que não puder ser solto completamente ainda pode perder força. Ainda pode se afastar um pouco. Ainda pode deixar de ocupar o centro da sua experiência. Repita internamente, com suavidade, como quem oferece uma nova direção à própria mente. Eu posso desacelerar. Eu posso soltar o dia. Eu não preciso pensar em tudo agora. Meu corpo está seguro. Minha mente pode repousar. Esta noite eu permito o silêncio. Esta noite eu permito a pausa. Esta noite eu não preciso continuar em alerta. Deixe essas frases se assentarem sem rigidez, não como ordens, mas como permissões. Permissões que sua mente talvez estivesse esperando ouvir há muito tempo. Permissões para não produzir mais, não responder mais, não revisar mais, não carregar mais. Apenas descansar. Se perceber que sua atenção se dispersa, volte gentilmente para a respiração e para o peso do corpo na cama. Esse retorno simples já é suficiente. Você não precisa fazer uma grande correção. Basta voltar. Voltar para o ar entrando e saindo. Voltar para a sensação de apoio. Voltar para a certeza de que a noite está aqui para acolher você. Cada vez que você retorna,
A mente aprende que existe um caminho mais calmo a seguir. Aprende que não precisa continuar girando em círculos. Aprende que pode diminuir o ritmo e ainda assim tudo ficará bem. O sono não precisa ser perseguido. Ele se aproxima quando encontra espaço. E agora você está criando esse espaço por dentro. Talvez sua mente tenha ficado acelerada por tanto tempo que o silêncio pareça estranho no começo. Talvez desacelerar pareça, por alguns instantes, incomum. Mas isso não significa que você não saiba descansar. Significa apenas que seu sistema esteve em exigência além do necessário. E agora, ele está recebendo uma nova mensagem. A mensagem de que a noite é um território seguro. A mensagem de que a calma não é ausência de controle, mas presença de confiança. A mensagem de que você pode, enfim, baixar as defesas internas. Quanto mais você acolhe essa experiência, mais a mente deixa de resistir. Quanto mais você se permite ficar aqui, menos necessidade existe de permanecer mentalmente em prontidão. Sinta então esse espaço interno se ampliando. Entre um pensamento e outro, existe um pequeno intervalo. Entre uma respiração e outra, existe uma pausa suave. Entre o esforço do dia e o repouso da noite, existe este momento de transição em que tudo dentro de você começa a compreender que é seguro se desligar um pouco mais. E é nessa transição que a mente se rende ao descanso. Não por imposição, não por cansaço bruto apenas, mas porque finalmente percebe que já pode parar, que já pode reduzir o volume, que já pode ceder ao ritmo mais lento da noite. Agora imagine que seus pensamentos estão se afastando como luzes distantes, vistas de muito longe. Antes pareciam intensos, próximos, insistentes. Agora vão ficando menores, mais suaves, menos definidos. Não desaparecem necessariamente de uma vez, mas deixam de dominar. E à medida que se afastam, o silêncio vai ocupando o espaço entre eles. Um silêncio bom, um silêncio vivo, um silêncio que não pesa, mas acolhe. Um silêncio que permite ao seu sistema inteiro entrar em repouso. Um silêncio que prepara o caminho para um sono mais profundo, contínuo e restaurador. Você não precisa mais acompanhar o ritmo do dia. Não precisa mais obedecer à velocidade que tomou conta da mente nas últimas horas. Pode escolher um novo ritmo agora. Um ritmo mais lento, mais profundo, mais noturno, mais compatível com o descanso que o seu corpo precisa e merece. Continue respirando suavemente. Continue sentindo o apoio da cama. Continue deixando a mente perder velocidade. E enquanto você faz isso, sem perceber exatamente quando, vai se aproximando daquele estado em que os pensamentos deixam de ser o centro e o descanso passa a ocupar esse lugar. A partir daqui, tudo dentro de você pode continuar diminuindo de volume. A mente pode ficar mais macia. O silêncio pode ficar mais presente e a noite pode finalmente começar a acolher você por inteiro. Agora que seu corpo já começou a se soltar e sua mente já não precisa correr na mesma velocidade de antes, permita que uma sensação mais profunda de descanso comece a se formar dentro de você. Imagine que a noite não está apenas ao redor, mas também dentro. Como se o silêncio do ambiente pudesse tocar o seu interior e reorganizar o que foi desgastado ao longo do dia. Há uma inteligência natural no seu corpo que sabe como dormir, sabe como restaurar,
sabe como conduzir você para camadas mais profundas de repouso quando finalmente encontra espaço, segurança e permissão. E esta noite, pouco a pouco, você está oferecendo exatamente isso a si mesmo. Talvez você tenha passado muitos dias acordando ainda cansado, como se o sono não tivesse alcançado as partes mais fundas do seu ser. Talvez tenha dormido por horas, e mesmo assim amanhecido com a sensação de que não descansou de verdade. Como se o corpo tivesse parado, mas alguma parte interna tivesse permanecido em vigília. Como se a noite não tivesse sido suficiente para restaurar aquilo que o dia levou. Então receba este momento como um reencontro com o sono profundo. Não apenas com o adormecer, mas com aquele descanso contínuo, estável e reparador que sustenta a madrugada inteira e devolve vida ao despertar. Imagine agora que existe dentro de você um movimento suave de afundamento, como se cada parte do seu corpo estivesse sendo convidada a descer um pouco mais para dentro do repouso. Não é um afundamento pesado ou desconfortável, mas uma entrega segura, serena e acolhedora. A cabeça desce para um silêncio mais amplo. O rosto desce para uma suavidade mais profunda. O pescoço, os ombros, os braços, o peito, o abdômen, as pernas, tudo vai cedendo, como se uma força gentil conduzisse você para o centro de uma noite tranquila. E quanto mais você permite essa descida, mais o sono profundo encontra caminho. Sinta que a cama já não sustenta apenas o peso do seu corpo. Ela também recebe o excesso do seu esforço, o acúmulo das suas tensões, as marcas invisíveis de um dia exigente. Tudo aquilo que você carregou mentalmente, emocionalmente e fisicamente começa a perder rigidez agora. Você não precisa segurar tudo até amanhã. Não precisa atravessar a noite ainda tentando resolver o que o dia não conseguiu concluir. Existe um tempo para agir e existe um tempo para repousar. Agora é tempo de repousar. Agora é tempo de permitir que a sua energia se reorganize em silêncio. Agora é tempo de deixar que o próprio corpo conduza você a um estado mais profundo de descanso. Imagine que uma onda de tranquilidade passa lentamente por dentro de você, indo da cabeça aos pés, repetidas vezes, cada vez mais suave e ao mesmo tempo mais profunda. Sempre que essa onda passa, ela apaga o que está em excesso, diminui o ruído, solta a tensão, desfaz a rigidez, afasta a pressa e deixa em seu lugar uma paz densa, macia e estável, como se cada parte do seu ser estivesse sendo preparada para permanecer adormecida com conforto ao longo de toda a noite. Seu corpo pode descansar sem sustos, sua mente pode permanecer quieta, sua respiração pode seguir calma, seu coração pode se entregar a um ritmo mais sereno. Nesta noite, você não está apenas tentando dormir. Você está entrando em uma experiência de restauração. Enquanto o sono profundo se aproxima, seu sistema inteiro começa a compreender que pode baixar as defesas, diminuir a vigilância e confiar mais. Seu corpo pode mergulhar no descanso sem medo. Sua mente pode deixar de monitorar tudo. Seu interior pode ser conduzido por um ritmo mais sábio, mais natural e mais curativo. E quanto mais você se entrega, menos esforço é necessário. O sono profundo não precisa ser fabricado. Ele surge quando o corpo deixa de resistir e quando a mente deixa de comandar tudo. Repita internamente, de forma tranquila, deixando que cada frase assente dentro de você
como uma verdade simples e boa. Esta noite eu descanso profundamente. Esta noite meu corpo relaxa por inteiro. Esta noite minha mente solta o excesso. Esta noite eu permaneço em paz enquanto durmo. Esta noite meu sono se aprofunda com naturalidade. Esta noite eu atravesso a madrugada em repouso. Esta noite eu acordo renovado. Deixe essas palavras tocarem você como sugestões de confiança, não como obrigação, mas como direção, como se o seu ser inteiro começasse a se alinhar com essa possibilidade de descanso verdadeiro. Agora imagine a madrugada diante de você como um caminho calmo, protegido e silencioso. Não como uma sequência de interrupções, agitação ou leveza frágil, mas como uma travessia contínua de descanso. Hora após hora, seu corpo se mantém entregue. Hora após hora, sua mente permanece mais silenciosa. Hora após hora, a restauração acontece em profundidade. Enquanto você dorme, a tensão vai sendo dissolvida. Enquanto você dorme, o cansaço vai sendo processado. Enquanto você dorme, seu organismo reorganiza aquilo que precisa de equilíbrio. Enquanto você dorme, a vida trabalha dentro de você de forma silenciosa e sábia. Visualize o seu sono como um lago profundo e sereno. Na superfície, durante o dia, houve movimento, vento, ondas, ruído. Mas agora a superfície se aquieta. E à medida que tudo fica mais calmo, você pode descer para águas mais fundas, onde quase nada perturba, onde existe estabilidade, silêncio e sustentação. O sono profundo é esse lugar dentro de você. Um lugar onde o corpo não precisa mais responder ao mundo externo. Um lugar onde a mente deixa de se debater. Um lugar onde o descanso não é raso, mas verdadeiro. E quanto mais você permanece aqui, mais esse lago sereno recebe você. Seu corpo sabe como regenerar músculos cansados, aliviar a carga acumulada, equilibrar funções, renovar forças e preparar um novo amanhecer. Sua mente sabe como reorganizar informações, reduzir excessos e devolver mais clareza quando finalmente encontra repouso suficiente. Seu coração sabe como suavizar o que foi pesado demais quando a noite é atravessada com calma. Tudo dentro de você sabe mais sobre restauração do que a parte ansiosa da mente costuma admitir. Por isso, nesta noite, você pode confiar no processo. Pode confiar que, ao dormir profundamente, algo importante será reparado. Pode confiar que o descanso não é perda de tempo, mas um ato essencial de cuidado e renovação. Se em algum momento você ainda perceber algum resíduo de tensão, não se preocupe. Não significa que algo está errado. Apenas deixe que essa tensão também seja acolhida pela noite. Nada precisa ser expulso com força. Tudo pode ser suavizado com gentileza. Até mesmo o que ainda parece resistente pode começar a ceder. Até mesmo o que ainda parece alerta pode perder intensidade. Seu papel agora não é consertar tudo. É apenas continuar permitindo. Permitir que o sono aprofunde. Permitir que o corpo pese mais. Permitir que a noite faça o que o dia não consegue fazer. Permitir que o descanso desça até camadas, onde sua consciência já não precisa interferir. Agora, sinta como seria acordar amanhã com outra qualidade de energia. Imagine abrir os olhos e perceber mais leveza no corpo, mais clareza na mente, mais serenidade por dentro, mais presença, mais vitalidade. Não uma euforia forçada, mas aquela renovação simples e preciosa
que nasce de uma noite realmente reparadora. Imagine sentir que a madrugada trabalhou a seu favor. Imagine reconhecer em si mesmo um alívio silencioso, como quem foi sustentado enquanto dormia. Esse despertar começa a ser preparado agora, nesta entrega que você faz ao sono profundo. Permita então que essa mensagem se fixe dentro de você. Eu posso dormir profundamente a noite inteira. Meu corpo pode permanecer em repouso. Minha mente pode se desligar do excesso. Meu sono pode ser estável, contínuo e restaurador. A madrugada pode me sustentar em paz. O amanhecer pode me encontrar renovado. E quanto mais você ouve isso por dentro, mais o seu sistema aprende um novo caminho. Um caminho menos marcado pela luta e mais marcado pela confiança. Um caminho em que dormir deixa de ser um desafio e volta a ser uma experiência natural do corpo quando encontra acolhimento suficiente. Nesta noite, você não precisa merecer o descanso. Você já pode recebê-lo. Não precisa conquistar o sono profundo pela força. Pode permitir que ele chegue. Não precisa manter nenhuma parte de si em prontidão. Pode descer inteira, por dentro, para a paz da noite. E à medida que o seu ser compreende isso, tudo vai se organizando para que as próximas horas sejam mais calmas, mais fundas e mais restauradoras. Você está sendo conduzido para um descanso verdadeiro. Está sendo acolhido por uma noite que não exige nada de você além de entrega. E o seu corpo, ouvindo tudo isso em silêncio, começa a responder da forma mais bonita possível, relaxando mais, pesando mais, desacelerando mais e se aproximando com naturalidade de um sono profundo que permanece. Agora deixe que tudo isso se assente ainda mais profundamente dentro de você, sem esforço, sem pressa, sem tentar fazer acontecer, apenas permitindo que a sensação de descanso comece a ocupar mais espaço do que o cansaço, mais espaço do que a tensão, mais espaço do que os ruídos que acompanharam o seu dia. Há momentos em que a alma, o corpo e a mente não precisam de mais informação, não precisam de mais respostas, não precisam de mais estímulos. Precisam apenas de repetição suave, de segurança constante, de uma presença calma dizendo de muitas formas que já está tudo bem o bastante para descansar. E é isso que acontece agora. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar, pode parar de sustentar o que já está pesado demais, pode deixar que a noite carregue por algumas horas aquilo que você não precisa continuar segurando sozinho. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa organizar tudo agora. Não precisa encontrar todas as respostas antes de fechar os olhos por dentro. Existe sabedoria também em interromper a busca, em reduzir o movimento, em aceitar que o descanso é parte da cura, parte da reorganização, parte da renovação que você tanto precisa. Sinta o valor dessas permissões ecoando em você. Você pode descansar, não apenas porque está cansado, mas porque merece repouso. Pode soltar, não porque tudo esteja perfeito, mas porque nem tudo precisa permanecer nas suas mãos esta noite. Pode confiar, não porque tenha controle absoluto sobre a vida, mas porque o seu corpo sabe repousar. A madrugada sabe restaurar e o amanhecer sabe trazer um novo começo. Repita isso dentro de si, em silêncio, com suavidade. Eu posso descansar, eu posso soltar, eu posso confiar. E toda vez que essa verdade retorna,
Algo dentro de você se acomoda melhor, relaxa mais, cede mais um pouco. Talvez durante muito tempo você tenha se acostumado a viver em estado de prontidão. Mesmo deitado, ainda alerta. Mesmo em silêncio, ainda em defesa. Mesmo cansado, ainda tentando dar conta de tudo. Mas esta noite você pode viver outra experiência. A experiência de não precisar vigiar o tempo inteiro. A experiência de permitir que o corpo deixe de esperar impacto. A experiência de permitir que a mente não precise continuar produzindo movimento. A experiência de se sentir apoiado, acolhido e seguro o suficiente para descer por inteiro ao repouso. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Essas palavras não são apenas bonitas, elas são instruções de paz para o seu sistema inteiro. Agora imagine que cada vez que você ouve ou repete internamente essas permissões, elas descem um pouco mais fundo. Primeiro tocam a mente, depois tocam o peito, depois alcançam o ventre, depois percorrem o corpo todo, como se fossem se tornando físicas, como se o relaxamento deixasse de ser apenas uma ideia e se transformasse em sensação concreta. O maxilar solta mais, os ombros descem mais, o peito respira com mais liberdade, o abdômen amolece mais, as pernas pesam mais, a cama acolhe mais, a noite envolve mais. Tudo em você vai entendendo, em uma linguagem silenciosa e profunda, que já não é preciso resistir. Você pode descansar mesmo que o dia tenha sido intenso, pode soltar mesmo que algumas coisas ainda estejam sem resposta, pode confiar mesmo que nem tudo esteja resolvido. Seu descanso não precisa depender de um mundo perfeito ao redor. Ele pode nascer agora, no meio da imperfeição da vida, porque seu corpo precisa dele, sua mente precisa dele e sua alma também. Há algo muito importante em permitir-se descansar antes que tudo esteja em ordem, porque é muitas vezes no descanso que a ordem começa a voltar. É na pausa que o excesso diminui. É no repouso que o corpo reorganiza forças. É no sono profundo que a mente deixa de se apertar tanto. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Permita que essa repetição vá embalando você com a mesma constância de uma canção calma. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. A noite está recebendo você. O silêncio está protegendo você. A cama está sustentando você. Sua respiração está guiando você. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. O dia terminou. O excesso pode se dissolver. A vigília pode diminuir. O peso pode descer. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Seu corpo sabe o caminho do sono. Sua mente pode aprender o caminho da quietude. Sua noite pode ser mais profunda do que as anteriores. Agora, fixe dentro de si algumas verdades simples e restauradoras. Eu não preciso carregar tudo nesta noite. Eu não preciso pensar em tudo nesta noite. Eu não preciso manter meu corpo em alerta nesta noite. Eu posso afundar com segurança em um descanso profundo. Eu posso permanecer em repouso ao longo da madrugada. Eu posso deixar a noite trabalhar em mim. Eu posso acordar renovado. Deixe essas frases entrarem devagar, sem cobrança, como sementes sendo colocadas em um solo silencioso. Não é necessário ver resultado imediato. Basta permitir que elas sejam plantadas. O corpo escuta, a mente registra, o interior responde.
Se alguma parte sua ainda estiver hesitante, acolha também essa parte com gentileza. Talvez exista em você um hábito antigo de tensão, um reflexo de vigilância, uma dificuldade de simplesmente soltar, mas até isso pode ser abraçado agora. Você não precisa brigar com a resistência, pode apenas oferecer a ela a mesma mensagem. Você também pode descansar, você também pode soltar, você também pode confiar, e aos poucos, até as regiões mais tensas de você começam a ceder. Não porque foram vencidas, mas porque foram acolhidas. O que é acolhido relaxa mais facilmente. O que é respeitado se entrega mais profundamente. O que encontra segurança deixa de resistir. Sinta então que a paz não está apenas passando por você, mas ficando em você, assentando em você, tornando-se base, tornando-se chão, tornando-se estado. A paz da noite entra devagar, mas quando encontra espaço, ela permanece. E agora ela encontra espaço na sua respiração mais lenta, no seu corpo mais pesado, na sua mente menos acelerada, no seu coração menos pressionado. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Cada repetição aprofunda a experiência. Cada repetição reduz o ruído. Cada repetição aproxima você mais daquele ponto em que o sono já não precisa ser chamado, porque já está chegando. Talvez você nem perceba exatamente em que momento a consciência começará a se desfazer em repouso mais fundo. E tudo bem, você não precisa acompanhar esse instante, não precisa observar a própria passagem para o sono. Pode apenas continuar aqui, sendo embalado por essa sensação de permissão, de acolhimento e de queda suave no descanso. Seu corpo recebe a mensagem, sua mente recebe a mensagem, sua noite recebe a mensagem. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. E à medida que essas palavras continuam ecoando silenciosamente dentro de você, o sono profundo encontra mais espaço para permanecer, para sustentar sua madrugada e para preparar, em silêncio, um amanhecer mais leve, mais claro e mais renovado. Agora já não é mais necessário fazer nada. Não há mais nenhum passo a cumprir, nenhuma meta a alcançar, nenhuma tentativa a sustentar. Seu corpo já começou a entender o caminho do descanso. Sua respiração já encontrou um ritmo mais calmo. Sua mente já não precisa permanecer tão desperta e tudo dentro de você pode continuar desacelerando de forma natural. A partir daqui, basta permanecer. Basta deixar que a noite siga envolvendo você com essa calma mansa, profunda e silenciosa, sem esforço, sem vigilância, sem expectativa rígida, apenas descanso. Se algum pensamento ainda passar ao longe, deixe passar. Se alguma sensação ainda surgir, deixe que ela seja acolhida pela suavidade deste momento. Nada disso precisa interromper a sua entrega. Nada disso precisa afastar você do repouso. A noite é ampla o bastante para receber tudo sem pressa e, ao mesmo tempo, conduzir você para mais fundo, para mais dentro, para mais perto daquele sono estável e restaurador que seu corpo vinha pedindo. Você não precisa acompanhar conscientemente esse processo até o fim. Pode apenas permitir que ele continue acontecendo, mesmo sem a sua interferência. Sinta a cama sustentando você com firmeza e gentileza. Sinta o ar entrando e saindo em um ritmo cada vez mais tranquilo. Sinta que o peso do dia já não precisa mais estar sobre você da mesma forma.
O que era tensão pode continuar se desfazendo. O que era pressa pode continuar diminuindo. O que era ruído pode continuar perdendo força. E tudo isso acontece de modo silencioso, quase imperceptível, como acontece com as coisas mais profundas da vida. Seu descanso não precisa de pressa para ser real. Seu sono não precisa de força para ser profundo. Sua renovação já começou no instante em que você decidiu se permitir ficar aqui. Agora deixe que o seu corpo afunde mais um pouco no conforto. Deixe que a mente fique mais distante, mais leve, mais macia. Deixe que a noite complete o que você não precisa mais conduzir sozinho. Enquanto você repousa, seu organismo continua trabalhando a seu favor. Enquanto você dorme, seu interior continua reorganizando o que foi exigido demais. Enquanto você descansa, forças silenciosas de equilíbrio, recuperação e renovação seguem agindo dentro de você. Mesmo que você adormeça agora, tudo continua agindo. Mesmo que sua consciência fique cada vez mais distante destas palavras, a paz continua encontrando lugar em você. Receba então esta última sensação como quem recebe um cobertor de calma sobre a alma. Você pode continuar descansando, pode continuar soltando, pode continuar confiando. A madrugada pode ser sua aliada. O silêncio pode ser seu abrigo. O sono pode ser seu caminho de cura nesta noite. E quando o novo dia chegar, que ele encontre você mais leve, mais recomposto, mais inteiro por dentro. Mas por agora, nada disso precisa ser pensado. Por agora, só existe este descanso, esta quietude, esta entrega tranquila que se aprofunda sem pedir esforço algum. Continue apenas respirando suavemente, repousando sem resistência, cedendo sem medo, deixando que a noite acolha você por inteiro. E pouco a pouco, sem perceber exatamente quando, apenas continue descansando, continue se soltando, continue se aprofundando nesse sono bom, estável e restaurador, enquanto a paz permanece com você por toda a noite.